Olá, estamos aqui mais uma vez para estudar o livro de João. Estou muito feliz por fazer essa jornada com vocês. Espero que vocês estejam bem, Rafa. Espero que o seu esposo também esteja bem, seus filhos, todo mundo. E eu vou convidar você para que nós façamos uma oração e nós vamos iniciar a leitura e a nossa reflexão do texto bíblico. Poderoso Deus que habita nos altos céus, eu quero te agradecer porque o Senhor está sempre conosco e quero te pedir, Senhor, que durante este estudo o seu Espírito Santo nos dê sabedoria para interpretar aquilo que o Senhor colocou na mente de João, que escreveu esse livro. Em nome de Jesus. Amém. Então, abra sua Bíblia em João capítulo 7 e vamos iniciar a leitura. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele, os seus irmãos, e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Antes de comentar o verso 3, eu quero comentar o verso 2. Os judeus tinham um calendário cheio de festas que foram ordenadas pelo próprio Jesus a Moisés, no Monte Sinai, para que fossem celebradas. Momentos em que eles iam se reunir como nação, era uma nação muito grande, espalhada pela terra, e eles iriam não somente rever uns aos outros, mas também lembrar de todos os grandes milagres que Deus realizou por eles e pensar no plano da redenção que Deus estabeleceu. E quando eu falo a palavra Deus, eu estou me referindo mais à divindade de Jesus, né? Jesus foi quem passou isso para o ser humano, todo o plano da redenção. E cada festa do calendário judaico, ela tem um significado especial, ela é como um momento profético, algo que eles celebravam aludindo ao futuro. Então a festa dos tabernáculos, por exemplo, era uma festa em que eles se reuniriam em tendas e eles iriam lembrar da sua peregrinação no deserto, coisa que é claro que as pessoas dessa geração não participaram, né? Não estiveram fisicamente lá no deserto com a necessidade de viver em tendas. Então eles iriam refletir como foi para os ancestrais, os antepassados, essa experiência. E de certa forma também essa festa, esse momento de permanecer ali nas tendas, deveria lembrá-los de não acumular coisas nesta terra e que nós estamos aqui de passagem, nos preparando para o futuro, para uma eternidade com Deus. Agora, o verso 3. Então, os irmãos de Jesus, que eram todos mais velhos que ele, possivelmente não eram filhos de Maria, eram somente filhos de José. Acredita-se que José já tinha uma idade ali de acima de 40 anos quando ele se casou com Maria. Então ele já era pai talvez de adolescentes. Maria era uma moça muito jovem, possivelmente 16, 17 anos, como era o costume das moças, a idade ideal para que as moças se casassem, e José era viúvo, por isso então ele contrata o casamento com Maria. E é por isso que na história de Jesus, a última menção de José é quando Jesus tem 12 anos, porque José já era bem idoso e possivelmente faleceu antes de Jesus completar seus 30 anos, quando ele inicia seu ministério. E o livro de João, ele trata sobre o ministério de Jesus, então é nessa idade adulta de Jesus. Então esses irmãos de Jesus eram mais velhos e eles não olhavam Jesus como Messias, eles não criam que Jesus era enviado por Deus. E eles deram esse conselho então para ele, um conselho baseado completamente nas suas expectativas temporais de ser humano,
do que eles... Então eles olhavam para Jesus fazendo os milagres, eles pensavam, e eles disseram exatamente isso: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Então assim, você quer ficar famoso? Sai daqui. Então olha como eles interpretavam o ministério de Jesus. Eles interpretavam a partir daquilo que eles eram. Então, aquilo que eles desejavam: olha, Jesus, se eu pudesse fazer as coisas que você faz, eu ia sair desse lugar pequeno, o que você está fazendo aqui? Eles não entendiam a obra de Jesus. Verso 4, porque ninguém há que procure ser conhecido em público, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. E olha que coisa interessante. Olha como é diferente a visão. O que é para Deus manifestar-se ao mundo e o que é para o ser humano manifestar-se ao mundo. Para Deus, manifestar-se ao mundo é negar-se. Quando Jesus veio a essa terra, ele deixou o seu lar de glória. E essa frase é muito opaca para descrever as cortes celestiais que Jesus deixou. O seu trono de glória, para vir aqui empoeirar seus pés, pegar uma virose, sentir dor de barriga e viver a vida de ser humano. Então a visão para Deus manifestar-se ao mundo é estar no lugar do outro. Para o ser humano manifestar-se ao mundo é pisar no outro, é ter uma posição de destaque. Para Deus, manifestar-se ao mundo é assumir o papel de servo, nas próprias palavras de Jesus. Verso 6. Disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. Isso é muito interessante, porque é difícil para nós entendermos que certas ações de Deus, elas requerem um processo. E esse processo nem sempre é rápido como nós desejamos, porque a gente não enxerga todos os aspectos que Deus deseja cumprir em nossa vida por meio daquele processo. Por isso nós temos pressa. E essa frase Jesus disse aos seus irmãos, mas diz para nós também. O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. E é interessante a gente avaliar também o capítulo, essa frase de João a respeito dos irmãos de Jesus, no contexto de que o capítulo 7 é o livro de João, ele é uma coletânea de testemunhos. O que as pessoas falam de Jesus? Quem as pessoas dizem que Jesus é? Então nós já vimos o testemunho da mãe de Jesus, que é o primeiro que aparece no relato. Nós vimos o testemunho dos servos da festa, do mestre Sala, que provou a água em vinho. Nós vimos o testemunho de Nicodemos, nós vimos o testemunho da mulher, nós vimos vários testemunhos dos judeus, dos fariseus, dos discípulos, uma poderosa declaração de fé de Pedro no capítulo anterior. E agora sobre os irmãos de Jesus. E João deixa aqui claro: os seus irmãos, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, Jesus, ele compartilha da nossa dor, quando dentro do contexto da nossa própria família, os nossos próprios irmãos nos rejeitam. Nem os nossos irmãos dão crédito para aquilo que a gente faz, nem eles nos respeitam ou nos admiram. Jesus nos entende, ele entende todas as nossas dores, porque ele também sofreu todas elas. Verso 7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito e de que as suas obras são más. Então, como é que Jesus ele dá testemunho, ele prova que as obras do mundo são más? Exatamente pelo contraste, em fazer o bem, a despeito das dificuldades
Jesus prova que não há desculpas para o nosso ego, para a nossa arrogância. Subi vós outros à festa, ele está falando para os irmãos. Querem ir para a festa? Vão! Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Então aqui Jesus também nos dá uma lição de como lidar com nossos familiares, quando encontramos resistência dentro da nossa própria família. Então ele foi educado, mas ele foi firme e incisivo nas palavras dele. E quantas vezes nós queremos maquiar, deixar assim a situação menos pior, e a gente deixa de falar palavras que seriam necessárias e importantes para estabelecer os limites de respeito dentro do relacionamento. E nós vemos que Jesus, ao longo das suas falas no texto bíblico, ele nunca é desrespeitoso, mas ele é sempre firme e pontual. Ele nunca esconde, ele nunca diz meias verdades, ele nunca tenta agradar. Ele agrada naturalmente, mas se o que ele precisa dizer vai desagradar, isso não o abala. É uma lição para nós também, de aprendizado de como nós devemos lidar quando encontramos oposição. Verso 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Nós conseguimos perceber aqui que servir a Deus sempre foi um ato de controvérsia. E nós percebemos que em todos os tempos houve oposição para os servos de Deus. O próprio Jesus, que veio aqui servir ao propósito da Trindade de salvar o ser humano, encontrou tremenda oposição, e todos os seus seguidores também. Então, quando encontramos oposição, isso não deve ser uma evidência de que estamos fazendo algo errado, mas sim, se temos certeza que estamos agindo de acordo com a palavra da Escritura, então sabemos que estamos no caminho certo, porque oposição é algo que todos os servos de Deus enfrentam ao longo de suas jornadas, em todas as eras. Verso 14. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então, comentei com você, Rafa, no primeiro capítulo do nosso estudo, do estudo de João, ou acho que foi no segundo, que Jesus, ele foi homeschooled por sua mãe Maria. Jesus não foi para a escola dos profetas, a escola dos rabinos, como era o hábito enviar os meninos. Jesus foi ensinado por sua mãe. Ele memorizou a Torá, como todos os outros rapazes da sua idade, mas quem ensinou foi a sua mãe. Então, quão importante é o papel de uma mãe na formação de um servo de Deus. Que essa responsabilidade, ela nos cubra de humildade, para que nós busquemos em Deus a fonte da nossa sabedoria e possamos educar os nossos filhos para a honra e glória dele, assim como Maria educou Jesus de maneira tão sábia e adequada, ao ponto de que ela mesma foi a primeira a posicionar Jesus no início do seu ministério, naquela história em que estudamos no milagre do casamento, da transformação da água em vinho. Outro ponto importante que devemos ressaltar é que Jesus aqui reconhece e ele deixa claro que o professor dele foi Deus.
Porque nós sabemos que Maria foi usada pelo Espírito Santo. Maria pedia a orientação de Deus. E aquilo que Deus lhe orientava, ela ensinou a Jesus. Então, que da mesma forma, nós possamos sempre recorrer a Deus quando dificuldades aparecem e levemos todos esses problemas aos pés do Salvador, no dia a dia, pedindo bênção sobre nossos filhos, em dificuldades pontuais que eles possam ter na sua jornada estudantil, educacional, na socialização, para que Deus coloque na mente deles, por meio do Espírito Santo, aquilo que Ele quer lhes ensinar, de acordo com a missão que Ele tem para cada um deles. Lola! Lola! Vou ter que permitir que ela fique latindo. Então aqui vamos continuar no verso 17. Aurora, pega a Lola, por favor, que a mamãe está fazendo um estudo da Bíblia. Pega a Lola, por favor, para ela não ficar latindo. Verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Então aqui Jesus coloca as suas obras à prova. Então, quando nós somos guiados pela palavra de Deus, não há o que temer. Iremos encontrar oposição, mas não há o que temer se estamos seguindo a palavra de Deus. Quem fala por si mesmo, outro aspecto que é importante ressaltar aqui, quando Jesus fala desta forma, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo, então ele também dá uma evidência de que a palavra de Deus ela não se contradiz. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. E o texto já inicia falando disso, né? Do ego, da própria glória, porque é isso que os irmãos de Jesus dizem para ele: você quer ficar famoso? Vai lá na festa, vai para a Judeia. E ele diz assim, quem fala por si mesmo está procurando a sua glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e não há injustiça. Então, quando procuramos a glória daquele que nos enviou a este mundo, que é nosso Pai Celestial, que nos criou dentro do ventre de nossas mães, então falaremos de acordo com as Escrituras. As nossas atitudes são a nossa fala e elas vão ser de acordo com as Escrituras. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Então Jesus, ele evoca os 10 mandamentos nesse momento. Ele aponta a lei e ele diz: eu não sou digno de morte, mas vocês estão procurando me matar. Jesus, ele conhecia, é um outro exemplo que ele deixa aqui para nós, ele conhecia muito bem as Escrituras e as leis do seu tempo. Então, ele nos revela que os seus seguidores, eles não podem ficar só com a porção espiritual e desinformados daquilo que acontece no mundo, mas eles devem ser informados a respeito de tudo. Primeiramente, buscando servir ao Senhor em todas as coisas, mas sem ignorar os nossos deveres como cidadãos também. Verso 20. Respondeu a multidão: tens demônio? Quem é que procura matar-te? Mas ele lia os corações, já sabemos disso. Replicou-lhes Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. Então veja que ele ainda está retomando o diálogo que nós aprendemos no capítulo 6, sobre a cura que foi realizada no sábado. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado para que a lei de Moisés não seja violada, porque a circuncisão, ela precisava ser realizada, a circuncisão é o ato de cortar a pele do prepúcio de um bebê. Então essa pele era cortada por orientação divina no 8º dia. E quando Deus deu essa orientação, porque Ele sabe todas as coisas, a ciência ainda não tinha descoberto, mas hoje em dia já se sabe que no 8º dia, ao se cortar a pele do prepúcio, é o dia em que o bebê não vai ter praticamente sangramento.
Então, se o 8º dia ele ocorria num sábado, o bebê precisava ser circuncidado da mesma forma, mesmo que houvessem todas aquelas leis para proteger o descanso do 7º dia. Então, Jesus, ele traz isso como evidência de que podemos sim fazer o bem no sábado e fazer a vontade de Deus no sábado. Mesmo que para fazer a vontade de Deus, isso vai requerer o manejo de alguns instrumentos, isso vai requerer o nosso trabalho. Então eu vou ler novamente o verso 23. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado para que se cumpra a lei de Moisés e não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Então, se um ato simples e simbólico de entrega a Deus daquele bebê poderia ser realizado no sábado, por que que Jesus não podia restaurar um homem? Não julguei segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Então, Jesus, ele nos leva a refletir sobre os princípios, os dogmas que são passados em nossa religião também, para que a gente reflita sobre eles de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, de acordo com o caráter de Deus, para que a gente possa entender qual será a nossa resposta no dia a dia, quais serão as nossas atitudes. Verso 25, diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente, nada lhe dizem, porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato Cristo? Então, João aqui expressa, eu não diria confusão na mente das pessoas, mas o frenesi que Jesus provocou com o seu ministério, com as suas palavras, com as suas obras, com as suas atitudes. Então, algumas pessoas ficavam perplexas porque Jesus falava de forma tão poderosa, eles se admiraram de que ele soubesse tanto das Escrituras e pudesse explicá-las com tanta facilidade, de uma forma tão simples, didática de entender. E aí eles questionavam, puxa, será que então as autoridades agora reconheceram que ele é o Cristo? Porque talvez estas próprias pessoas já haviam aceitado que Jesus era o Messias prometido em seus corações. Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então aqui mostra como as pessoas interpretavam as profecias de maneira rasa, porque as profecias do Messias, elas deixam claro que ele viria de Belém. Depois eu vou colocar na legenda essa profecia, porque eu não me recordo as palavras exatas da Bíblia aqui, mas fala alguma coisa assim, e tu, Belém Efrata, e aí fala, é a profecia que fala do Messias. Tem também a profecia da estrela, né? E uma estrela subirá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Ou é o contrário, quem deu essa profecia foi Balaão, que não era um profeta de Deus, ele era um profeta pagão, mas o Espírito Santo usou suas palavras e ele foi um dos primeiros que fez uma profecia a respeito do Messias, da localização onde o Messias iria nascer. Vamos continuar aqui o verso 28. Então, assim, no verso 27, a gente percebe claramente que as pessoas elas tinham um conhecimento raso das profecias. Então, nem toda a população estudava, por isso eles confundiam o aspecto divino de Cristo, a sua porção divina, que sim, esta vem de onde ninguém nunca foi, com o seu aspecto humano. Jesus é 100% Deus e 100% homem. E isso confundia também os seus irmãos, que enxergavam Jesus ali na convivência com eles e desprezavam que naquele corpo estava contido também a majestade do universo, o Criador. Verso 28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Então Jesus deixa claro que
quando eles perdem a capacidade de reconhecê-lo como Messias, é porque, na verdade, o conhecimento deles sobre Deus é muito raso. E é conosco da mesma forma. Quando Deus age ao nosso redor, quando Ele fala por meio das Escrituras, e Ele fala por meio das Escrituras, as Escrituras estão registradas e é a palavra dEle. E quando elas não são a referência da nossa vida, quando elas não são a prioridade das nossas atitudes, nós mostramos que nós não conhecemos a Deus. E se nós não conhecemos a Deus, tampouco vamos respeitar as Escrituras, tampouco vamos colocar as Escrituras acima do que talvez a ciência vai falar sobre aspectos da vida humana. E como é que nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente? Somente tendo um relacionamento íntimo com Ele, por meio da oração, por meio do estudo da Sua palavra, por meio da gratidão. Quando nós não somos gratos diariamente pelos milagres que Deus faz em nossa vida, we take it for granted. E nós perdemos a capacidade de perceber Deus agindo em nossa vida, em detalhes. Verso 29. Eu o conheço porque venho da parte dele, fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. É muito interessante quando Jesus, aqui nesse capítulo, Jesus mencionou três vezes, João mencionou 3 vezes a hora, a expressão a hora, referindo-se ao momento do sacrifício de Jesus. No primeiro, foi palavras do próprio Jesus falando para os seus irmãos que a sua hora ainda não havia chegado. Então a gente consegue entender claramente que Deus, Ele estabeleceu um cronograma para o plano da salvação. E esse cronograma, ele vai se cumprir, queiramos nós ou não. Podemos ter a ilusão de que estamos acelerando ou de que estamos adiando o cronograma de Deus. Mas o cronograma de Deus, ou podemos até ignorar esse cronograma. Esse cronograma está revelado aqui, nas palavras desta Escritura. E o nascimento e a morte e ressurreição do Messias não é o fim desse cronograma de salvação. O próprio Jesus, quando lemos o capítulo 6... Só um minutinho. Tá tudo bem, amor, é assim mesmo. Ele vaza todas as coisas aí. Problema ali na nossa lavanderia improvisada aqui no sítio. Então, o próprio Jesus, lemos diversas vezes no capítulo 6 a frase, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele deixa claro que haverá um último dia para o nosso sofrimento. E eu li com vocês as palavras no capítulo 21 de Apocalipse, mostrando o desfecho desse conflito entre Satanás e suas hostes contra Deus. Então, o cronograma da salvação, do plano da salvação, ele existe, ele não é oculto, ele está revelado nas palavras proféticas e nós precisamos estudar para que estejamos preparados para quando estes eventos eles acontecerem e para que possamos passar para os nossos filhos e passar essas palavras de esperança de geração em geração. E ele menciona também aqui no verso 28, já falamos sobre isso, né? Sobre o nosso relacionamento raso com Deus, que é exatamente o que nos impede de ter um discernimento das Escrituras. Verso 30. Então, já lemos também, desculpa. Verso 31. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Então estes estavam com o coração aberto. Eles criam no Messias e eles questionavam os outros.
Mas será que então o Messias vai fazer maiores sinais do que estes que nós temos visto? Verso 32. Os fariseus, ouvindo a multidão, essa pergunta, ela ecoa também para nós, não podemos ignorá-la. Quantos milagres Deus já realizou na nossa vida, pequenos e enormes, e nós vivemos um dia após o outro ignorando todos eles em muitos momentos. Quantos milagres mais Deus vai precisar fazer em nossa vida para que nós creiamos de todo o nosso coração e tomemos a decisão de entregar os nossos dias a Ele e tomemos a decisão de viver conforme a palavra das Escrituras. Verso 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. Então veja como Jesus ele fala claramente da sua obra aqui no nosso planeta, e ele diz claramente: ora, daqui a pouco eu já vou voltar para o Pai, eu já vou voltar lá para o meu lugar de onde eu vim. Então, em outras palavras, aproveitem enquanto eu estou aqui. A vez de procurar-me não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Isso é muito importante. Jesus diz isso para eles e diz isso para nós. Olha, aproveite a minha companhia enquanto eu estou disponível, porque haverá um último dia. Esse último dia pode ser que não seja aquele último dia que Jesus disse, que Jesus referiu-se no capítulo 6. O último dia, para mim, pode ser amanhã. Pode ser que eu vá sair de carro, vou sofrer um acidente e será meu último dia. E assim acabou a minha oportunidade de conhecer, a minha oportunidade de crer que Jesus é o nosso Salvador e a minha oportunidade de entregar a minha vida a Ele. Então, para que adiar essa decisão? Tome essa decisão. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue as tuas crenças a Jesus. Entregue a tua descrença a Jesus. E deixe que Ele transforme os teus maus hábitos, os teus vícios. Deixe que Ele transforme a tua falta de fé. Deixe que Ele transforme. Porque nós não conseguimos ir perfeitos para Jesus. Nós jamais conseguiremos transformar o nosso caráter. A natureza espiritual, ela vem de Deus. Nós não podemos nascer do Espírito por nós mesmos. A única coisa que nós podemos fazer é consentir e aceitá-lo em nossa vida. Então Jesus deixa evidente aqui no verso 34, a vez de procurar-me não me achareis. Haverá um momento, e este momento é profético, dentro do cronograma, do plano da salvação, em que o Espírito Santo será retirado da terra. Este momento é descrito com mais detalhes no livro de Apocalipse, mas ao longo das Escrituras ele é mencionado. E aqui nessas palavras de Jesus, ele está descrito também. Haverá um momento em que o Espírito Santo será retirado da terra e não mais será possível nascer do Espírito. Então a nossa decisão ela precisa ser feita antes. A nossa decisão precisa ser feita imediatamente, porque nós somos a geração que vai ver Jesus voltar. Quando estudamos as profecias do Apocalipse, nós entendemos ali os períodos proféticos e das 7 igrejas que são descritas, que representam 7 períodos proféticos apontados no tempo após a ascensão de Jesus, estamos no 7º período. Então Jesus está às portas. Ele está às portas, prestes a voltar. Prestes, adiante de nós, talvez poucos anos à frente, acontecerá o cumprimento da palavra de Jesus que lemos no capítulo 6. Eu o ressuscitarei no último dia. Nós vamos viver esse último dia e precisamos estar preparados. Estar preparado para encontrar Jesus é ter entregado o coração a Ele, ter permitido Ele governar a nossa vida e as nossas atitudes
sob a lei do amor, sob os parâmetros do amor, sob os parâmetros da abnegação e da entrega. Verso 35, disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este que não possamos achar? Irá, porventura, para a dispensação entre os gregos com o fim de os ensinar? Então nós conseguimos perceber o quanto eles eram rasos em sua crença. Jesus fala claramente, olha, eu vim do Pai e é para o Pai que eu vou voltar. Mas eles eram cegos porque eles não queriam enxergar. Eles tinham um estudo raso das Escrituras, tinham um raso conhecimento. E mesmo pouco que eles conheciam, eles não criam efetivamente. Porque também a mulher samaritana que Jesus encontra no poço tinha um raso conhecimento das Escrituras. Jesus fala claramente para ela, olha, vocês não sabem de onde vem a salvação, mas a salvação vem dos judeus. Então Jesus deixa evidente que os samaritanos também não tinham um conhecimento profundo das Escrituras, mas aquela mulher tinha fé. E o que nos salva não é nosso conhecimento, o que nos salva é nossa fé em Deus. Porque Deus é quem vai colocar o conhecimento em nossa mente. Aqui Jesus diz claramente no verso 16, o meu ensino não é meu, mas sim daquele que me enviou. Então o conhecimento que nós precisamos é o conhecimento para a vida eterna. Sem ignorar a manutenção do dia a dia, sim, precisamos trabalhar, sim, precisamos buscar o sustento. Mas Jesus deixou claro para nós no capítulo 6 que o conhecimento mais importante, o alimento mais importante, não é aquele que perece, mas é aquele que dura para a vida eterna. E esse conhecimento, ele vem de Deus, mediante a entrega de tudo aquilo que nós somos, cremos e decidimos. Verso 36, que significa de fato que ele diz, a vez de procurar-me e não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podeis ir? É uma pergunta reflexiva, uma forma de João enfatizar. E eu, e você, entendemos de onde Jesus vem? Entendemos para onde ele vai e o que ele vai fazer lá? Entendemos que haverá um momento em que não vamos encontrá-lo mais? Entendemos que ele está disponível agora e devemos aproveitar essa oportunidade agora? Entendemos o privilégio que é ter um Salvador que veio ao mundo, que viveu como nós, um Salvador que não faz mistério, mas que deixa descrito um livro repleto de conselhos para que desfrutemos uma vida plena e que possamos ter também vida eterna? Verso 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu coloquei no vídeo, eu acho que foi o estudo do capítulo 5, as palavras proféticas de Isaías. Isso foi no estudo do capítulo 5. E essas palavras de Isaías, elas se tornaram uma música. Eu vou cantar um trechinho para você. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que sentes perdidos, vinde provar e beber. Não perca a oportunidade de beber da fonte de água viva que flui para a eternidade e que jorra ao seu redor. Neste momento, entregue a sua vida a Jesus, entregue a sua falta de fé a Jesus, entregue a sua descrença a Jesus, entregue os seus maus hábitos a Jesus. Você não pode transformar sozinho. Eu não posso ser transformada sozinha. A nossa transformação só vem de Deus. Quanto mais passamos tempo com Ele, que é a fonte de nossa vida, que é o nosso alimento, que é o nosso pão espiritual. Somente assim
A nossa natureza espiritual vai sendo formada e ela cresce e ela sufoca a nossa natureza carnal. Isto ele disse, verso 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, mencionando Isaías. Esse texto está lá em Ezequiel, capítulo 47, verso 1, se você quiser procurar, e em Zacarias 14, verso 8. Então essa metáfora de Jesus como a fonte da água, como a água viva, ela é recorrente nas Escrituras, porque foi sempre Jesus que interagiu com o ser humano, foi sempre Jesus que inspirou a palavra profética, é sempre Jesus. E quando ele anda sobre a terra, ele evoca as próprias palavras proféticas escritas por seres humanos que ele inspirou no passado. Então a Escritura é muito linda, é perfeita e é por isso que não se contradiz, porque foi Jesus o tempo inteiro, do início ao fim. É por isso que no livro de Apocalipse, o capítulo 1, ao descrever Jesus ele diz assim, quando ele aparece para João, e João, o mesmo João evangelista que escreveu essas palavras que estamos lendo neste momento, quando ele ouve a voz de Jesus, ele não reconhece, ele fala, eu ouvi a voz, era como o som de muitas águas, uma voz forte como o trovão. Eu virei para ver quem falava comigo, porque ele não reconhece o seu Salvador. E eu virei para ver quem falava comigo, e eu fiquei assombrado, e eu caí de joelhos, com o rosto em terra, porque o seu rosto era como um relâmpago, as suas pernas reluziam como bronze, e os seus olhos eram brilhantes como chamas de fogo, e a sua voz falava como trovão. Ele não reconhece Jesus, e Jesus vira para ele, e ele fala assim, não tenha medo, sou eu sou o Alfa e o Ômega. Sou eu o tempo todo, João. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Sou eu, João. O mesmo que falei com Moisés, o mesmo que falei com Abraão. O mesmo que te abracei no nosso último jantar. Sou eu, João. O mesmo que estive na cruz, sou eu, João. É sempre Jesus. Em nossa vida, todas as bênçãos vêm de Deus. É sempre Jesus. E a obra do maligno é nos confundir. Ele se esconde, ele mistura verdade com mentira nas doutrinas das igrejas. Ele mistura verdade com mentira na nossa vida. Ele mistura verdade com mentira no alimento. E nós comemos algo, achamos que está fazendo bem e na verdade está destruindo o nosso corpo. Ele é enganador. A Bíblia diz que foi homicida desde o princípio. E ele quer misturar as obras dele com as obras de Deus, a fim de que a gente olhe para Deus e a gente entenda que Deus He is the source of punishment, the source of good and the source of evil. So he disguises himself. Mas Satanás é desmascarado quando nós lemos as palavras desta profecia. É sempre Jesus, sempre foi Jesus. O mesmo Jesus que fala aqui conosco com tanta bondade nessas palavras maravilhosas, é o mesmo Jesus do Velho Testamento, é o mesmo Jesus do Apocalipse, é o mesmo Jesus que vai voltar um dia e vai pôr fim à maldade. E no verso 39, isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, a obra do Espírito Santo aqui fica evidente que ela começa quando Jesus ascende e ele retorna às cortes celestiais. Então, ele viu o Espírito e é maravilhoso. Chegaremos nessa leitura no fim do capítulo, mas eu já vou dar aqui um spoiler para você. O capítulo 5 do Apocalipse, que narra a entronização de Jesus, cena que João vê de uma forma muito simbólica, podemos até estudar se você tiver curiosidade, ela acontece simultaneamente com a descida do Espírito Santo em plenitude que aconteceu na festa do Pentecostes. Está registrado no final do capítulo 1 de Atos e no início do capítulo 2. Então, os discípulos se reuniam no cenáculo, eles estavam com medo de serem assassinados como foi Jesus, fechados naquele lugar,
Eles oraram pela descida do Espírito Santo para reivindicar a promessa de Jesus, porque eles tinham uma missão a cumprir de pregar o evangelho a todo povo, tribo e língua, e eles precisavam de poder, porque eles tinham medo. E foi assim que eles oraram, com medo e tudo. E é por isso que eu digo para você nesse momento, não tenha medo. Não tenha vergonha de se aproximar do Salvador com todos os teus erros, com todos os teus atos imperfeitos. Porque é só Ele que pode transformar tudo isso por meio do batismo do Espírito Santo que está disponível para nós quando entregamos a vida a Ele no ato público da imersão nas águas. E quando pedimos a Ele para que nos conceda a porção do Espírito Santo diariamente em nossas vidas, para que tenhamos discernimento. Verso 40, então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? E sabemos que foi exatamente onde Jesus nasceu, mas não onde ele foi criado. Jesus nasceu em Belém. José e Maria haviam ido a Belém para participar do censo e provavelmente, diferente das histórias que nós vemos por aí, Maria não foi barriguda, provavelmente ela foi no início da gestação, até porque José queria proteger a reputação de Maria. Então, naquele tempo, prestes à vinda do Messias, já mencionei a vocês que Satanás está sempre misturando a verdade com mentira a fim de nos enganar. E naquele tempo era muito comum, justamente porque se conhecia as palavras das Escrituras e se sabia pelas histórias do nascimento de Sansão, que foi um exemplo, né, que Jesus deixou de como seria o seu nascimento, um nascimento por meio do Espírito Santo, e o próprio nascimento de Isaac, que foram nascimentos miraculosos, sem a participação do ser humano. Então ali ficaram exemplos de como seria o nascimento do Messias, como seria a encarnação do Messias. Então naquele tempo, no tempo em que Maria recebeu o Messias em seu ventre, era comum que crimes sexuais acontecessem e moças aparecessem grávidas, então se diziam, foi o Espírito Santo. Então Moisés e as pessoas sabiam que obviamente não era o Espírito Santo, que enfim havia sido cometido um crime ali com aquela moça que aparecia grávida. Não era algo tão frequente, mas acontecia. Existiam sacerdotes corruptos e José, então quando Maria recebe o Messias, ele quer proteger a reputação da sua futura esposa e ele então decide obedecer à ordem do rei e ele vai para Belém para ser contado entre a sua descendência, porque ele era da descendência de Davi. Então ele vai com Maria, e Maria vai no jumentinho, como a descrição bíblica, mas provavelmente no início da sua gestação. E lá eles provavelmente se hospedam em algum lugar, então aquela cena de que eles estão desesperados procurando hospedagem, não foi bem assim. Sim, eles estavam procurando hospedagem, mas Maria não estava para dar à luz. E eles se hospedam então numa estrebaria, e isso não era incomum, né? As estrebarias, elas eram lugares comuns de habitação de pessoas, como um barn. Vocês sabem aí, vocês já moraram nos Estados Unidos, um barn é um lugar que uma família pode morar tranquilamente. Então, foi num barn que Jesus morreu, não era um curral, um lugar inóspito. Sim, tinha animais ali, mas também havia uma porção, uma parte que poderia ser limpa e o ser humano poderia habitar ali tranquilamente. Então, os pais de Jesus habitaram ali naquele lugar. Jesus nasce no momento devido e eles vivem ali por algum tempo, até que então eles... o que acontece? Logo depois,
há aquela perseguição por Herodes. Herodes, um tirano, já havia matado a esposa, já havia matado o irmão. O que custaria para ele matar um outro bebê, ou todos os bebês, para que não houvesse concorrência no reino? Então, ele ordena que todos os bebês sejam mortos. José é avisado por um anjo na madrugada, véspera daquela chacina, e o anjo o adverte: vai para o Egito. Jesus já tinha cerca de quase 2 anos quando isso aconteceu. Isso aconteceu após a visita dos reis magos, que eram sábios do Oriente, que não eram 3 também, que fique claro isso aqui. A Bíblia fala que eram 3 os presentes, mas a Bíblia fala que era uma caravana de sábios que veio visitar Jesus. Então não se estima quantos, mas provavelmente não eram 3, porque os viajantes naquela época se reuniam em grupos numerosos, justamente para se proteger dos assaltos. E eles vêm da Babilônia, provavelmente inspirados por 2 profecias. A profecia de Balaão, que eu já mencionei no início do nosso estudo, que foi um profeta pagão, e eles tinham os escritos de Balaão na Babilônia e os escritos de Daniel, porque foi Daniel que recebeu de Deus a contagem de tempo para o nascimento do Messias. E é por isso que naquela época muitas pessoas estavam aguardando o Messias, baseados na profecia de Daniel. E os sábios da Babilônia, eles tinham essas 2 profecias, os escritos de Daniel, e eles tinham a profecia de Balaão, que falava que um cetro subiria de Jacó, seria o rei do universo. Então aqueles homens piedosos, eles vêm prestar homenagem ao rei Deus menino, e encontram ali, trazem seus presentes, e é com o dinheiro desses presentes que provavelmente José pôde manter a sua família no Egito, até que, passado alguns anos, eles então vão morar em Nazaré. E é por isso que as pessoas conhecem Jesus como Nazareno. Ele passou a sua adolescência e boa parte da sua vida adulta em Nazaré, mas a sua infância passou parte em Belém e parte no Egito. Verso 43. Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. 45. Voltaram... outro detalhe aqui. Então, voltando a falar sobre o nascimento de Jesus. Então, é ilógico acreditar que Maria dá à luz ao bebê e os sábios da Babilônia, astrônomos, veem aquela estrela maravilhosa que é o coro de anjos que paira sobre a manjedoura, que paira sobre o estábulo, e eles imediatamente têm tudo pronto para que eles possam fazer uma viagem, e chegam ali e Jesus ainda é bebê. Não foi assim que aconteceu, obviamente. Eles viram aquela estrela, uma estrela nova, magnífica, gigantesca, até que eles entenderam: puxa, aquela estrela, ela está lá, em cima de Israel. Nossa, vamos estudar que registro nós temos. Até que eles entendem que aquela estrela é a estrela da profecia de Balaão. E eles entendem, a profecia de Balaão fala sobre o Messias, sobre o Rei Eterno. Então, vamos olhar quem mais fala. Daniel. Então, eles leem os registros de Daniel. Até que eles preparam a viagem, até que eles fazem essa viagem, eles chegam. Então, Jesus já tinha ali um ano e pouco. E agora vamos continuar a leitura do verso 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Então, olha só que interessante, né? Passamos por alto. Os fariseus então mandaram guardas para prender Jesus, porque eles tinham sim intenção de matá-los. E os guardas voltam, porque Jesus é tão convincente. Ele é Deus. E quando nós temos um encontro com Deus, nós não permanecemos os mesmos, a não ser que estejamos cegos pelo ego. E eles respondem: jamais alguém falou como este homem. Outra declaração poderosíssima de fé. Jamais ninguém falou a mim e ninguém falou a você como Jesus. Só Jesus conhece os segredos do nosso coração. Só Ele consegue antecipar as nossas necessidades quando nem nós mesmos entendemos o que desejamos.
Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que vocês também foram enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Então aqui eles propõem algo que para nós não deveria ser regra de fé, mas infelizmente é. A nossa regra de fé, a diferença entre a nossa crença ou descrença deveria ser a palavra de Deus, porque é isso que os guardas afirmam. É esse o testemunho que eles dão de Jesus. Ninguém jamais falou como este homem. Quando conhecemos as Escrituras, não interessa o que as figuras de autoridade vão falar sobre Jesus. Nós ficamos ao lado de Deus, porque conhecemos a sua palavra e ninguém jamais falou ao nosso coração como ele. Mas quando temos uma fé rasa, quando não conhecemos as Escrituras, quando não conhecemos o cronograma da salvação, quando não conhecemos a palavra profética, somos facilmente enganados por figuras de autoridade. E eu já mencionei a você, está na palavra profética no livro de Apocalipse, no capítulo 13, que haverá um momento em que as autoridades, elas ficarão completamente contra o povo de Deus. Nós já estamos vendo essa dicotomia aqui ao longo do livro de João. E não devemos esperar que não vai se levantar perseguição. Assim como se levantou severa perseguição ao longo de todas as eras e ainda parcialmente existe no planeta hoje, em alguns povos, haverá uma grande perseguição nos últimos momentos do desfecho do conflito entre o bem e o mal, antes que o último dia aconteça, o último dia que Jesus descreve no capítulo 6. Verso 49. Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, não falei que ele ia voltar aqui no livro? Um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se ao caso que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Então Nicodemos permitiu o Espírito Santo trabalhar em seu coração. E ele estava alimentando a possibilidade de que Jesus é o Messias e o Rei do Universo. A fé, para cada pessoa, a palavra de Deus, ela é uma semente. O próprio Jesus disse isso. E essa semente, ela é lançada no solo do nosso coração. Depois leia a parábola do semeador, para que você entenda do que eu estou falando. E dependendo de como é o solo do nosso coração, vai ser a germinação da palavra que Deus nos dá. Ninguém jamais falou como ele, mas quando o solo do nosso coração é rochoso, aquela semente cai, talvez até germina porque encontra ali algum substrato, mas quando vem o sol, o calor das pedras queima aquele broto e a palavra morre. Talvez a semente é lançada num coração que é como uma estrada, onde passam carros, onde passam viajantes. Então ali naquele coração cheio de outras prioridades, as prioridades elas pisam na palavra de Deus e aquela palavra não germina. Mas pode ser o caso, como aconteceu com a mulher samaritana, que a semente encontra solo fértil, um solo que está procurando, um solo que está preparado, esperando ouvir. E quando aquela semente encontra aquele solo, então ela germina rapidamente e ela frutifica. Será que você tem preparado o solo do seu coração para receber a palavra do Salvador? Se a sua vida anda cheia de prioridades, se você coloca em primeiro lugar as tuas dúvidas, então o seu solo está cheio de pedras e você precisa prepará-lo.
Não é cargo do Salvador preparar o solo. Cada um de nós é responsável pela forma que vamos ouvir as palavras do Messias. Mas conforme os guardas afirmaram, jamais alguém falou como este homem. Mas a responsabilidade de abrigar estas palavras em nosso coração é inteiramente nossa. Jesus não pode fazer nada mais do que falar. E a sua palavra tem poder. Mas só tem poder para aquele que ouve. Ele pode fazer milagres todos os dias em nossas vidas. E nós vamos ignorar. E a sua palavra não vai ter eficácia. E nós estaremos cegos, andando em trevas, porque preferimos as trevas, porque preferimos nos agarrar nas nossas dúvidas, do que nos agarrar na sua palavra. Qual é a escolha que você vai fazer? A sua escolha vai ser como a de Nicodemos, dando espaço à dúvida e às palavras do Salvador, fazendo morosa a sua decisão? Ou sua escolha vai ser como da mulher samaritana, que assim que ouviu, abraçou aquela verdade e permaneceu nela? Quero orar com você. Poderoso Deus, nosso Santo Salvador, nós te agradecemos porque não desiste de nós. Queremos te pedir que tenha misericórdia em nossa descrença e nos ajude a crer, pois nosso coração é duro, Senhor, e eu falo por mim, não falo por outros. O meu coração é duro e vagaroso em te obedecer. Mas nós precisamos de transformação. Senhor, não desista de nós. É o que nós te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo, Rafa. Até o próximo estudo, esposo da Rafa, amiga ou algum filho, alguém que está assistindo. Que Deus abençoe todos nós. Que abriguemos as palavras do Salvador em nosso coração. E que a semente germine e produza muito fruto. Até a próxima.